E o mundo começa a sentir os efeitos da vitória de Donald Trump. Nem bem ele assumiu, uma coisa que só acontecerá no dia 20 de janeiro, mas muita coisa já começou a acontecer. 48 horas após a sua vitória. Os talibãs anunciaram que desejam um acordo de paz com os Estados Unidos e serem retirados da lista de organizações terroristas. Os Houthis decidiram cessar os seus ataques a embarcações. O Catar comunicou aos líderes do Hamas que eles devem abandonar o seu território. Putin esclareceu que o Ocidente não é seu inimigo. O Hamas pediu o fim das hostilidades. O México começou a proteger a sua fronteira com os Estados Unidos para impedir o tráfego de ilegais e terroristas para o território americano. Em Nova York foi lançada uma grande operação para expulsar imigrantes ilegais, algo que não havia sido feito nos últimos 4 anos. O presidente da China afirmou que deseja viver em paz com os Estados Unidos e aceita a decisão do povo americano. A União Europeia solicitou a Trump que iniciasse uma nova fase em suas relações e pretendem comprar o gás natural dos Estados Unidos ao invés da Rússia. Putin anunciou que leva muito a sério o plano de Trump de encerrar a guerra na Ucrânia. As criptomoedas e o mercado financeiro estão no seu ponto mais alto de todos os tempos. O primeiro milagre feito por Donald Trump foi converter Nicolás Maduro. Donald Trump, com seu cajado de ouro, fez com que Nicolás Maduro virasse um católico apostólico romano. Nicolás Maduro, que era uma pessoa muito inflexível, hoje implorou a ajuda ao Papa. Hoje ele se ajoelha, junta as mãozinhas e reza para o Senhor ter misericórdia dele. Y yo desde mi oración le pido al Papa Francisco que me ayude. Y ahora hago mi oración pública, que el Papa nos ayude. Que el Papa nos ayude a impedir que Trump lance sus tropas e invada Venezuela. Le pido al Papa ayuda contra la amenaza militar de los Estados Unidos. Que no nos abandone, que no nos abandone. Que no permita que nos desaparezcan, como los 30.000 desaparecidos de Argentina. Que no permitan que me desaparezcan o nos desaparezcan como pueblo. Clamo por el espíritu verdadero cristiano del Papa y creo en él. Que no me abandone. Lula, em uma entrevista para o podcast do Cajuru, ele fala por que não deixa ninguém entrar com o celular na sala dele. E o celular no palácio, ele é estritamente proibido. No meu gabinete não entra celular. Não entra celular. Porque o cara que vai conversar comigo, ele vai conversar comigo. A gente não sabe se a pessoa está gravando, a gente não sabe se a pessoa está filmando. Ou seja, então, eu quero que tenha um mínimo de bom comportamento nessa área. Eu não quero receber telefonema quando eu estou no banheiro. Eu não quero receber telefonema depois das 9 horas da noite, eu não posso interferir. Não adianta o cara me telefonar, o presidente, você está sabendo que tal jornal vai fazer uma matéria contra você? Faça! Eu não vou pedir para não fazer, que faça. O presidente, sabe, 11 horas da noite, o presidente sabe que morreu, e daí porque eu quero saber que o cara morreu 11 horas da noite, eu não vou poder fazer nada. Nada de cortar gastos. A prioridade do governo é gastar cada vez mais. Desenfreadamente. A gastança continua e continua pesada. O presidente Lula deu uma entrevista nesse final de semana para o podcast do senador Jorge Cajuru. Temas variados, claro que a certa altura o senador perguntou sobre o assunto do momento, corte de despesas do orçamento que está encruado. Uma pergunta objetiva. Em resumo, foi perguntado se vai ser apresentado um pacote de cortes e se ele podia antecipar alguma coisa. Aí o presidente poderia ter feito uma avaliação sobre alternativas sobre a mesa, mas ele preferiu dizer que estava num processo de discussão intenso com o governo porque ele conhece o discurso do mercado. E daí ele destampou a falar mal do mercado. Olha o que ele falou.
Eu conheço bem o discurso do mercado, a gana especulativa do mercado. Eu, às vezes, acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, com a contribuição muito grande da imprensa brasileira para tentar criar uma confusão muito grande na cabeça da sociedade. Olha só, Lula foi perguntado sobre o corte de gastos. Não respondeu quanto vai cortar, onde vai cortar, o que até dá para entender, porque não bateu o martelo, não tem como falar muita coisa. O que não dá para entender é porque ele resolveu atacar o mercado. Os ministros do STF vão dobrar a aposta e bloquear o passaporte de Jair Bolsonaro se houver um convite da Casa Branca para que Jair Messias Bolsonaro vá à cerimônia de posse de Donald Trump. Será que o STF vai ter a coragem de dizer não para o homem mais poderoso do mundo? Dá para a gente apostar que o Supremo vai negar a concessão, a devolução do passaporte para Jair Bolsonaro viajar. Tá certa, essa implicância do Supremo com ele está demarcada, muito concreta. E outro fato assustador, impressionante também, vai ser zebra se o ministro Alexandre de Moraes, porventura, conceder o passaporte e liberar a viagem de Bolsonaro. Agora, o Supremo deveria pensar no quanto vai valer ou não o desgaste de negar a viagem a Bolsonaro, que agiu com bastante ponderação e recebeu o convite. Se der para ir, ele vai. Se não for, vai o filho dele, que muito bem representou já a família Bolsonaro na eleição do Trump, e o mesmo Eduardo Bolsonaro, que tem relações diretas com os filhos do Donald Trump, que provavelmente também terão um papel decisivo na gestão dele. Então, é bom que o pessoal aqui do Brasil pense muito bem antes das retaliações prévias e antecipadas contra a família Bolsonaro. Eu quero ver quando Força Aérea 1 dos Estados Unidos aterrissar no aeroporto e vir buscar o nosso capitão. O que o STF vai dizer? A esquerdalha já bateu o martelo e ela tá crente, ela tá confiante, ela tem a plena certeza, plena convicção que o STF não vai liberar o passaporte. A Suprema Corte está disposta a deixar Bolsonaro viajar ou não? Vai dizer não para o homem mais poderoso do mundo? Acho que vai, viu, Uribe e Tainá? A tendência é de que o Supremo negue esse pedido da defesa de Bolsonaro, caso ele venha a ser feito quando houver o convite, que esse recurso acabe sendo negado ali pelo ministro Alexandre de Moraes e depois com um aval ali, o referendo da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O passaporte está retido por ordem do ministro Alexandre de Moraes, uma ordem que também foi referendada pela primeira turma, devido às investigações sobre o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro naquela trama golpista que está sendo investigada desde o fim das eleições de 2022, aquela tentativa ali de orquestrar um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva depois que Bolsonaro perdeu as eleições de 2022. E quando a defesa de Bolsonaro ajuizou um recurso para tentar reaver esse passaporte, a primeira turma foi unânime ao negar esse pedido e manter a retenção, né, desse documento. Isso porque os ministros entendem que essa medida é uma medida fundamental para preservar as investigações, né? As investigações estão acontecendo, agora até há uma expectativa de que haja uma celeridade até maior, passado esse período eleitoral, está avançando na Polícia Federal e tem uma expectativa de conclusão do relatório aí nas próximas. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu fui!